A loja estava tranquila na tarde de quarta-feira, com os clientes passeando pelas prateleiras sem se preocupar com o tempo. Lucas, um garoto de 12 anos, havia ido à loja de eletrônicos apenas para sonhar com os gadgets que ainda não podia ter. Seu olhar curioso explorava cada canto, distraído pelas telas brilhantes e os produtos caros em exibição. A adrenalina da descoberta pulsava em suas veias, enquanto ele se movia pela loja, sentindo-se como um explorador em busca de tesouros. Mas, de repente, a calmaria foi interrompida por uma gritaria. O gerente, um homem de meia idade com expressão severa, surgiu do fundo da loja, seus olhos fixos em Lucas. "Você! Pare aí!" Sua voz ressoou pelas paredes. O coração de Lucas disparou. Ele parou, confuso, sem entender por que estava sendo chamado. O gerente se aproximou rapidamente, acusando de ter roubado um relógio caro que estava em exibição. "Nós vimos você! Você colocou o relógio na mochila!" A indignação e a raiva se misturaram no olhar do garoto. As palavras ecoaram em sua mente. Era inacreditável. Lucas só havia olhado para o relógio, como qualquer outro cliente. Ele tentou se defender, explicando que não tinha feito nada de errado, mas a expressão do gerente não mudava. "Não tente negar. Temos a filmagem da câmera de segurança." A menção da câmera fez Lucas tremer. Ele sabia que estava sendo injustamente acusado, mas como poderia provar sua inocência? Enquanto o tumulto crescente atraía a atenção de outros clientes, uma jovem funcionária se aproximou cautelosamente. Ela tinha visto tudo, desde o momento em que Lucas entrou na loja até a acusação pesada que recaiu sobre ele. "Espera, senhor. Eu posso explicar." Ela interveio timidamente, enfrentando o gerente. Os olhares se voltaram para ela, e Lucas sentiu uma centelha de esperança. A funcionária insistiu que revisassem as gravações, que, ao que parecia, poderiam conter a verdade. O gerente hesitou, mas a pressão dos clientes que testemunhavam a cena cresceu. Ele acabou concordando, ainda com um semblante desconfiado. Enquanto todos se dirigiam à sala de monitoramento, a tensão era palpável. Lucas sentia que seu futuro estava em jogo e que dependia da revelação da verdade. O peso da injustiça era esmagador em seu peito. "Por favor, que a gravação prove que eu sou inocente", ele sussurrou para si mesmo. Finalmente, chegaram à sala escura com os monitores. A funcionária, nervosa, começou a retroceder a filmagem. O clamor dos clientes foi silenciado na expectativa do que viria a seguir. As imagens começaram a se revelar. Lucas admira o relógio, o gerente focando sua atenção em outro cliente, enquanto uma figura sombria se aproximava por trás. Um rapaz mais velho, com uma camisa caprichada e um sorriso provocador, apressadamente pegou o relógio, em um movimento ágil, o colocou na mochila de Lucas antes de sair da loja como se nada houvesse acontecido. O coração de Lucas se despedaçou ao ver a cena. A injustiça com que havia sido tratado tornava mais angustiante. "Está vendo? Ele foi quem fez isso." A funcionária apontou para a tela, enquanto lhe faltavam palavras para descrever o alívio que começou a tomar conta de seu corpo. O gerente olhou para as imagens, seu rosto se transformando de raiva para um misto de confusão e vergonha. O ambiente estava tenso, e Lucas mal conseguia respirar, esperando o momento em que a verdade finalmente prevaleceria. Lucas sempre foi um menino curioso. Desde pequeno, adorava explorar novos ambientes, mergulhando em cada detalhe ao seu redor. Ao entrar na loja de eletrônicos, seus olhos brilharam diante da quantidade de produtos expostos. Ele movia-se pela loja como um explorador em busca de tesouros, maravilhando-se com os gadgets e aparelhos em exibição. O ambiente era repleto de cores e sons tecnologicamente vibrantes, algo que sempre despertou sua imaginação. No entanto, a calma da sua exploração foi abruptamente interrompida. Uma gritaria começou a ecoar, fazendo com que ele virasse a cabeça para a origem do barulho. O gerente da loja, um homem de meia idade com expressão severa e olhos penetrantes, surgira do fundo do estabelecimento. Sua postura rígida transmitia uma autoridade incontestável, e seus passos firmes ecoavam pelo piso de cerâmica. Ele gesticulou com uma mão, apontando diretamente para Lucas. "Você!
Pare aí! Sua voz ressoou, cortando o ar como uma faca. O coração de Lucas disparou. Sem entender por que estava sendo chamado, ele hesitou. O que teria feito de errado? O gerente aproximou-se rapidamente, a expressão de desconfiança em seu rosto se intensificando. Você colocou o relógio na mochila. As palavras do gerente soaram como um raio, fulminando a calma que cercava aquele momento. Lucas se sentiu paralisado, o calor da indignação e da raiva misturando-se em seu olhar. Inacreditável. Ele havia apenas olhado para o relógio, como qualquer outro cliente. Tentando encontrar voz em meio ao turbilhão de emoções, Lucas tentou se defender. Não, senhor, eu não fiz nada. Eu só estava vendo. Sua voz tremia, mas a firmeza da postura do gerente palpita no ambiente, como se a verdade não importasse. Não tente negar. Temos a filmagem da câmera de segurança. A menção da câmera foi como um soco no estômago. Lucas sabia que estava sendo injustamente acusado, mas como poderia provar sua inocência? A gritaria atraiu a atenção de outros clientes que estavam na loja, e os olhares começaram a se voltar para Lucas, que se sentia cada vez mais encurralado. O tumulto aumentava, e ele começou a sentir que seu mundo estava desmoronando. Naquele momento, um pequeno raio de esperança iluminou sua mente. Uma jovem funcionária da loja, que havia testemunhado toda a cena, aproximou-se cautelosamente. Ela parecia nervosa, mas ao mesmo tempo decidida. Espera, senhor. Eu posso explicar. Sua voz era firme, apesar da timidez, e Lucas sentiu um fio de esperança se reacender. Os olhos de todos se voltaram para a funcionária, e o gerente hesitou por um breve momento, o semblante ainda desconfiado. Não temos tempo para isso. A gravação é clara. Porém, a pressão dos clientes que testemunhavam a injustiça começava a pesar. Por favor, revejam a gravação, a funcionária insistiu, sua voz agora mais alta, quase implorando. O gerente, percebendo a crescente tensão, acabou concordando relutantemente. A expressão em seu rosto indicava que ele não estava confortável com a situação, mas a pressão da multidão era inegável. Enquanto todos se dirigiam à sala de monitoramento, Lucas sentiu o peso da injustiça sobre seus ombros, como se tivesse um mundo inteiro lhe oprimindo. A tensão era palpável, e cada passo em direção à sala escura parecia um interminável teste de nervos. O que poderia acontecer ali? Ele desejava ardentemente que a gravação provasse sua inocência, que tudo o que ele estava vivenciando fosse apenas um pesadelo do qual pudesse acordar a qualquer momento. Por favor, que a gravação prove que eu sou inocente, ele sussurrou para si mesmo. Finalmente, chegaram ao ambiente escuro, onde as telas refletiam a imagem de segurança da loja. A jovem funcionária, nervosa, tomou a iniciativa. Eu vou retroceder a filmagem, disse ela, suas mãos tremiam ligeiramente enquanto ela navegava pelas imagens. O ambiente ficou em um silêncio tenso, e todos aguardavam ansiosamente pelo que mostraria a gravação. Lucas sabia que sua vida estava em jogo, seu futuro parecia um labirinto de incertezas e medos. Ele segurou a respiração, enquanto as imagens começaram a se revelar. No monitor, Lucas viu-se ali, admirando o relógio, completamente alheio à trama que estava prestes a se desenrolar. O gerente estava distraído, focando sua atenção em outro cliente que implorava por assistência, enquanto, por trás dele, uma figura sombria surgia. Lucas a reconheceu, era um rapaz mais velho, conhecido por sempre rondar a loja. Ele se aproximou rapidamente do display, sua ação era rápida demais para ser percebida. Com um movimento ágil, ele pegou o relógio, como se estivesse em um filme, colocou-o na mochila de Lucas e saiu da loja com um sorriso provocador. A angústia de Lucas disparou ao ver a cena se desenrolar. Ali estava a verdade nua e crua, a injustiça com que havia sido tratado tornando-se ainda mais angustiante. Está vendo? Ele foi quem fez isso. A funcionária apontou para a tela, sua voz agora firme e decidida. O alívio começou a tomar conta do corpo de Lucas, uma onda de emoção incontrolável. O rosto do gerente se transformou diante da evidência, passando de raiva para confusão e, por fim, um misto de vergonha. O silêncio na sala se aprofundou,
E Lucas mal conseguia respirar, esperando ansiosamente pelo momento em que a verdade finalmente prevaleceria. O gerente, ao perceber que a sua postura inflexível estava prestes a desmoronar, começou a gaguejar. Não, isso não pode ser. Ele olhou de relance para os clientes que estavam ali, todos eles com expressões de desapontamento e incredulidade. Um murmúrio começava a crescer, e o clima na sala era carregado de indignação. Sabiam que haviam testemunhado um ato de injustiça, e a gravidade da situação pesava sobre os ombros de todos. Lucas sentiu suas mãos tremendo e, por um momento, a tensão se aliviou com a certeza de que a verdade estava ao seu lado. Mesmo assim, o medo e a insegurança ainda tornavam difícil acreditar que tudo aquilo estava se resolvendo. Sua respiração ainda estava acelerada, os batimentos do coração ecoando como uma bateria frenética. A tensão na sala era quase palpável, todos aguardavam a reação do gerente, que agora parecia perdido em seus próprios pensamentos. A funcionária, percebendo que a situação começava a escapar do controle do gerente, decidiu agir. Precisamos fazer a coisa certa. Ele não fez nada de errado. Precisamos de um pedido de desculpas. Sua determinação transmitia esperança a Lucas, que a observava com admiração. Ela olhou para Lucas, e mesmo em meio à confusão, fez um gesto de apoio, tentando transmitir que tudo ficaria bem. O gerente, percebendo que os olhares estavam todos voltados para ele, finalmente decidiu falar. Certo, eu preciso verificar os detalhes, mas com certeza não atuações desse tipo são aceitáveis na minha loja. Peço desculpas, Lucas. Seu tom era vacilante, e a sinceridade de suas palavras era questionável. Mesmo assim, ouvir um pedido de desculpas fez com que um peso se erguesse dos ombros de Lucas. Você não pode simplesmente pedir desculpas, você precisa entender o impacto que suas acusações podem ter na vida de uma pessoa, retrucou a funcionária, ainda mantendo a firmeza em sua voz. Lucas virou a cabeça, admirado com a coragem dela. As pessoas não são apenas números e produtos, temos vidas, histórias. Ele é apenas um garoto, e essa situação pode marcar sua vida para sempre. Os clientes começaram a se manifestar, apoiando a funcionária. Vozes se levantaram em uníssono, pleiteando um tratamento decente e uma verdadeira justiça para Lucas. Sim, precisamos exigir mais respeito. Isso não é certo. Um coro de indignação se formou, e a sala que antes era apenas um espaço sombrio de interrogações agora pulsava de solidariedade e empatia. O gerente, claramente acuado, respirou fundo. Eu não sabia do que estava acontecendo. Preciso reconhecer que fui apressado em meu julgamento. Ele parecia perdido, e, lentamente, a vergonha tomava conta de seu rosto. O ambiente, que antes era sessões de juízo, agora parecia um espaço para transformação. Se ele não estivesse convencido da inocência de Lucas, ao menos poderia entender que sua postura era obsoleta, sem espaço em um mundo que valorizava a justiça e a verdade. Lucas, ainda com seu olhar fixo na tela que havia exibido a verdade, sentiu que um novo sentimento começava a brotar dentro dele, esperança. A tensão do momento foi suavizada por um raio de luz que se infiltrava através da escuridão, a possibilidade de que sua vida pudesse retomar seu curso normal agora parecia tangível. Ele olhou ao redor, seus olhos encontraram os de alguns clientes e percebeu a força de sua união. Quando o gerente finalmente fez um gesto de respeito, estendendo a mão a Lucas, ele hesitou por um instante, mas logo entendeu que, em muitas situações da vida, um gesto sincero de humildade poderia ser mais poderoso que 1000 palavras. Ele estendeu a mão de volta, e a troca de olhares entre eles era uma súplica silenciosa, uma súplica por mudança, por aprendizado, por um sistema que não se sustentasse mais sobre preconceitos e generalizações. É essencial que a loja implemente ações de treinamento sobre igualdade racial e diversidade para que isso não aconteça novamente, sugeriu a funcionária com convicção. Os aplausos ressoaram na sala, e a ideia encontrou ressonância entre os presentes. Essa não era apenas uma questão de inocência pessoal, era uma chamada à ação para todos, uma oportunidade de crescimento. Lucas sentiu que, mesmo em meio ao desastre, havia algo a ser construído, uma nova narrativa que se formava a partir da dor e da injustiça. Ele não queria ser apenas uma vítima, queria ser um agente de mudança.
Se eu puder ajudar de alguma forma, por que não? Sua voz estava firme, e cada palavra carregava o peso de uma reflexão profunda. Ele sabia que, por mais doloroso que fosse, essa experiência não poderia ser em vão. O gerente acenou com a cabeça, absorvendo a nova realidade que se apresentava a todos. Ele não poderia mudar o que havia feito, mas poderia trabalhar para que outras pessoas não enfrentassem o mesmo destino. Com um profundo suspiro, ele olhou para Lucas. Vamos trabalhar juntos para que isso não ocorra novamente. Conte comigo. A sala começou a esvaziar, mas o sentimento de solidariedade e renovação estava latente. Enquanto Lucas saía, sentiu que, ao lado daquela funcionária, havia encontrado uma amiga e ali, naquela loja, um novo começo. Lucas saiu da loja com um misto de emoções percorrendo seu corpo. A luz do dia estava mais radiante do que antes, como se o sol quisesse aquecer sua alma marcada por um verão de injustiça. Ele respirou fundo, sentindo o aroma do mundo lá fora, o cheiro do asfalto molhado pela chuva que caíra mais cedo e a fragrância das flores que brotavam nas calçadas. Aos poucos, a pressão em seu peito ia se dissolvendo, liberando um espaço para a esperança que começava a se enraizar dentro dele. Enquanto caminhava, sua mente reverberava o que acabará de vivenciar. A verdade exposta pela câmera de segurança havia reescrito seu destino. Ele não mais era apenas o menino negro acusado de roubo, mas alguém capaz de provocar mudanças significativas. Não era somente um lamento pelo erro cometido por um gerente apressado, mas uma oportunidade de resgatar a dignidade e construir um futuro mais justo. O caminho até sua casa parecia mais longo do que de costume. Lucas parou em um parque próximo, onde algumas crianças brincavam despreocupadas. Um sorriso involuntário brotou em seus lábios ao ver seu amigo Miguel correndo atrás de um cachorro. Era ali, em meio às risadas e brincadeiras, que ele sentia a leveza da infância que, mesmo nos tempos difíceis, sempre oferecia um motivo para ser feliz. Ele parou por um momento, observando a inocência daquelas crianças, e fez uma promessa silenciosa a si mesmo: lutar para que nenhuma outra criança tivesse que enfrentar a pressão do racismo ou a injustiça. A imagem do gerente oferecendo a mão a ele pulsava em sua mente. Aquela singular troca de gestos não era apenas uma reconciliação, era um passo em direção a um novo futuro. Lucas percebeu que a partir daquele dia, sua luta não seria apenas por sua própria dignidade, mas pela dignidade de todos que partilhavam de sua realidade, o mau julgamento, o preconceito e o desrespeito. Ele queria que suas experiências servissem como um legado, um lembrete do que não se deveria fazer, e, mais importante, um guia do que se deveria buscar. A ideia de que o impacto das suas ações poderia ecoar e inspirar outros a se unirem por uma causa nobre deu a Lucas uma nova compreensão da força que tinha. Ele se lembrou das palavras da funcionária que sugeriu treinamento sobre igualdade racial e diversidade. Essa proposta tinha um potencial transformador muito além das paredes da loja. Ele se comprometeu, ali mesmo no parque, a juntar suas forças com outros meninos e meninas de sua idade, criando uma rede de apoio e conscientização que ajudaria a difundir a compreensão e a empatia. Enquanto isso, o gerente estava sentando em sua mesa, refletindo sobre o dia fatídico. O peso de suas ações ainda o oprimia, mas a nova luz que havia surgido diante dele estava começando a dissipar a escuridão. A experiência de ter sido confrontado por Luca o levará a revisitar sua própria trajetória e a desconstruir preconceitos que a vida lhe ensinara. Ele decidiu que sua missão não seria apenas reparar um erro, mas criar um ambiente onde todos os seres humanos fossem tratados com justiça e dignidade. Com essa resolução, procurou entrar em contato com Lucas e a funcionária. Eles deveriam se reunir para discutir ideias concretas para implementar as mudanças na loja. Ele mandou mensagens, e logo, encontrou disposição e entusiasmo para convidar integrantes da comunidade a se unirem à causa. Era o momento de transformar o incidente em uma história de superação. E quem melhor do que Lucas para liderar essa transformação? Ao voltar para casa, Lucas sorriu ao pensar nos seus primeiros dias de escola, onde havia aprendido que em meio a situações adversas podiam surgir grandes oportunidades de mudança. Contemplou a verdade que havia se destacado em seu coração: todos têm um papel a desempenhar na construção de um mundo melhor. Sentindo-se fortalecido, iniciou uma conversa com seus amigos, explicando a importância da empatia e do respeito.
Cada palavra era carregada de esperança e determinação. Ele falava com paixão, e logo seus amigos começaram a se animar, unindo-se a ele nessa nova jornada. Uma onda de jovens decididos a fazer diferente estava prestes a se formar. A vista do parque, agora iluminada pelo pôr do sol, refletiu bem suas emoções. Ele encarou o horizonte e sorriu, sabendo que o caminho à frente seria desafiador, mas infinitamente recompensador. Ele queria que todos soubessem que, mesmo quando a escuridão pesa, sempre existe a possibilidade de uma nova luz brilhar. Se você se emocionou com essa história de luta por justiça e solidariedade, curta este texto. Seu apoio é vital para espalhar essa mensagem e inspirar mais pessoas a se levantarem contra a injustiça. Cada like é uma forma de unirmos forças em prol de um mundo mais empático e igualitário. Lucas acordou naquela manhã com uma sensação visceral de que algo importante estava prestes a acontecer. Ele se levantou da cama, fez suas tarefas matinais de forma automática, mas sua mente estava longe. Ao olhar para o espelho, sentiu que aquela era uma nova etapa em sua vida, uma missão que ia além de seu cotidiano. Na escola, os corredores estavam agitados com rumores sobre o encontro marcado entre ele, o gerente da loja e a funcionária. Todos os seus amigos estavam empolgados e preocupados com a reabilitação daquela situação. Muitos deles já tinham comentado sobre o episódio do roubo, e Lucas sabia que a conversa estava se espalhando como fogo em palha seca. Ele se lembrou da importância de cada detalhe que fazia parte desta história e do impacto que poderia ter sobre todos. A responsabilidade pesava sobre seus ombros, mas ao mesmo tempo, sentia-se fortalecido por saber que não estava sozinho. Assim que entrou na sala de aula, foi recebido por olhares curiosos e ansiosos. A professora fez o possível para desviar o foco da atenção, mas Lucas já sabia que o assunto do dia seria inevitável. Ele tomou coragem e decidiu compartilhar sua experiência com os colegas, não como uma vítima, mas como alguém que finalmente começou a entender a importância da mudança e a força que cada um deles possuía. Eu gostaria de falar com vocês sobre algo que aconteceu e o que podemos fazer a respeito. Começou Lucas, a voz tremendo levemente, mas firme. Aconteceu uma situação que nos faz lembrar que precisamos lutar juntos contra o preconceito. Não podemos permitir que a injustiça nos silencie. Os colegas se olharam, alguns balançaram a cabeça como sinal de apoio. Aquela era a primeira vez que alguém daquela sala abordava um assunto tão sério, e Lucas percebeu que apenas em sua atitude poderia provocar a mudança que tanto desejava. É fundamental que lutemos por um mundo onde todas as pessoas, independente da cor da pele ou qualquer característica, sejam tratadas com dignidade e respeito. Ele fez uma pausa, sentindo a tensão no ar. Eu conheço pessoas excelentes, de diferentes backgrounds, que têm tanto a nos ensinar. Alguns risos nervosos ecoaram, mas Lucas continuou, sem se deixar abalar. Sabia que ali estava a oportunidade para discuti-los, para ajudá-los a entender questões que muitas vezes eram minimizadas ou ignoradas. Protestar contra a injustiça não se trata apenas de palavras, mas de ações. E o que podemos fazer agora é nos unir, é construir uma rede de apoio dentro da nossa escola, falou em um tom mais confiante. Se quisermos ser diferentes, precisamos agir como agentes de mudança. A classe começava a se animar e nascia ali uma ideia coletiva. Conversas fervilhantes e sugestões sobre criar um grupo de discussão, um clube focado em igualdade racial e respeito começaram a fluir. Havia uma centelha de esperança no ar. Lucas viu seus amigos se inspirarem, discutindo sobre como abordar o tema das injustiças em sala de aula. Quando finalmente chegou o momento do encontro com o gerente, Lucas sentiu um misto de nervosismo e expectativa. Ele sabia que aquela reunião não tratava apenas de um erro cometido, mas da possibilidade de redenção. Ao chegar na loja, encontrou o gerente e a funcionária à sua espera. O ambiente estava tenso, mas a determinação e sinceridade no olhar do gerente ajudaram a dissipar um pouco as preocupações. Obrigado por estarem aqui, começou o gerente, sua voz carregava um peso que refletia suas reflexões dos últimos dias. Eu quero que saibam que estou comprometido a mudar essa situação e a garantir que algo assim não volte a acontecer. Lucas assentiu com a cabeça, acreditando na sinceridade das palavras. Ele sabia que não era apenas um processo de elegância, mas um começo para um futuro mais consciente. A funcionária sorriu encorajadora,
e juntos começaram a discutir ideias para treinar os funcionários, planejar workshops e criar campanhas de conscientização. As ideias brotaram na conversa, cada um contribuindo com algo, cada voz ecoando um desejo de mudança. Nos dias que se seguiram, a escola se encheu de debates, cartazes e atividades. Grupos de estudantes começaram a se unir e formar um verdadeiro movimento. Na comunidade, a luz da transformação começou a brilhar, criando laços que antes eram invisíveis. Lucas observava tudo com um sorriso no rosto. O peso do preconceito que havia se instalado em suas vidas começava a se dissipar. Ele entendeu, em cada conversa e cada saque, que aqueles momentos eram valiosos e que a verdadeira mudança começa quando alguém se atreve a fazer a diferença. Sentiu-se grato por fazer parte de algo maior, de ser um catalisador naquela jornada. E ele sorriu lembrando-se dessas experiências, sentindo a esperança crescendo, como um botão prestes a florescer. Determinado a continuar sua luta, sabia que a sombra do medo e do preconceito ainda existia, mas estava confiante de que juntos podiam acender a luz da empatia e do respeito em cada canto. Enquanto a comunidade se mobilizava em busca de mudanças, Lucas se sentia cada vez mais inspirado. O movimento que havia iniciado dentro da escola se espalhou para o bairro, impulsionando jovens e adultos a refletirem sobre suas próprias experiências e preconceitos. Organizaram uma palestra com um especialista em igualdade racial, e a sala estava repleta, com alunos, professores e até alguns pais curiosos. Era um sinal de que o diálogo que Lucas sempre defendeu estava finalmente ganhando força. O especialista falava sobre a importância de reconhecer os próprios preconceitos e como pequenas ações poderiam impactar a sociedade. Muitas vezes não percebemos que, através de nossos atos ou palavras, perpetuamos injustiças, ele frisou. Lucas prestava atenção, absorvendo cada palavra e as reações do público. Era notável como alguns rostos se iluminavam com novas percepções, enquanto outros pareciam refletir sobre desconfortos que há muito guardavam. Ao final da palestra, Lucas tomou a iniciativa de abrir o microfone para perguntas. Uma aluna da sala ao lado levantou a mão timidamente. E se a gente erra? Como podemos pedir desculpas ou corrigir isso? Perguntou. Era uma dúvida sincera e que pairava no ar. O palestrante sorriu e respondeu que o primeiro passo para a mudança era sempre a humildade de reconhecer os erros. Nem todos têm a mesma trajetória, mas todos podemos aprender e nos melhorar. O importante é agir com empatia e respeitar nosso próximo. A conversa fluiu, e Lucas se sentiu mais motivado do que nunca a aprofundar a discussão. Com a ajuda de alguns professores, decidiu criar um espaço no mural da escola para que os alunos pudessem deixar suas histórias e sentimentos sobre racismo e preconceito. O projeto foi intitulado Vozes que Importam. Nas semanas seguintes, os alunos começaram a compartilhar relatos significativos e desconfortáveis que haviam vivenciado, criando um espaço seguro para a expressão. A ideia rapidamente se transformou em uma exposição, e Lucas organizou um evento de lançamento. Quase toda a escola compareceu, assim como muitas famílias e membros da comunidade. O ambiente estava repleto de expectativa, com murais cobertos por fotos e textos emocionantes. Cada história publicada no mural testemunhava a coragem de se expor e a luta por compreensão. Era um retrato da diversidade e da resiliência do grupo. Durante o evento, Lucas fez um discurso rápido, concentrando-se em seu compromisso com a mudança. Ele falou sobre a importância de dar voz aos que muitas vezes são silenciados e de como a colaboração entre todos poderia realmente transformar consciências. Não devemos apenas ser espectadores em nossa própria história, somos os protagonistas dela, disse, sua voz firme e ressoante. O sucesso do evento foi um impulso para que novos grupos se formassem dentro da escola. Um grupo teatral, liderado por alguns estudantes, propôs encenar pequenas peças que abordariam questões sociais e de preconceito. Lucas, sempre pronto a apoiar as ideias dos colegas, viu no teatro uma forma vibrante de expressar as realidades do cotidiano e a luta contra a injustiça. A ideia rapidamente se espalhou, e ensaios começaram a acontecer em várias salas, com alunos se unindo para criar suas narrativas. A apresentação final seria feita em datas comemorativas de conscientização, criando uma conexão com a comunidade para além dos muros da escola.
Com o apoio de alguns professores, Lucas e os outros estudantes começaram a preparar os roteiros e as encenações, imbuindo suas histórias pessoais e sua luta pela igualdade nas falas das peças. Isso proporcionou uma plataforma onde todos poderiam se ver refletidos, mostrando que, embora as histórias variem, a essência da luta é universal. Entretanto, à medida que o movimento crescia e ganhava visibilidade, Lucas enfrentava uma nova realidade: a resistência de algumas figuras da comunidade que preferiam manter o status quo. Durante uma reunião da Associação de Pais, um pai se levantou e questionou a necessidade das discussões sobre racismo. "Não fazemos disso um problema", ele disse, olhando ao redor desconfiado. O silêncio que se seguiu foi pesado. Lucas sentiu a tensão no ar e, apesar dos nervos, decidiu falar. "Não se trata de criar divisões, mas de construir pontes. Por que não ouvir aqueles que já sentiram a dor do preconceito? A mudança exige diálogo, e precisamos estar dispostos a ouvir, mesmo quando isso é desconfortável." Sua coragem em falar trouxe alguns aplausos, mas a resistência ainda pairava. Com o tempo, muitos viram que a formação dos grupos e as palestras tinham um impacto positivo. O medo do desconhecido começou a se dissipar, e os discursos de ódio que antes ameaçavam o progresso foram enfrentados com embasamento e empatia. Contudo, a luta por justiça racial ainda exigia vigilância. Lucas tornou-se uma voz ativa, participando de discussões na escola e na comunidade, refletindo sobre as questões do passado e se preparando para um futuro em que todos poderiam coexistir em uma sociedade mais justa. Ele carregava dentro de si a força de suas experiências, fortaleceu a conexão com seus colegas e continuou a acreditar que a mudança estava a caminho. As vozes que antes eram silenciadas agora ecoavam, e Lucas sabia que a luta estava apenas começando. O dia da apresentação final estava se aproximando, e a ansiedade pairava no ar. O ginásio da escola, que já havia sido palco de muitos eventos, estava sendo preparado para receber os pais, amigos e membros da comunidade. Os alunos estavam focados, ensaiando cada cena, cada diálogo, com a determinação de que suas vozes seriam ouvidas. Lucas, que havia se tornado uma liderança dentro do grupo, notou que a preparação não era apenas para a apresentação em si, mas uma forma de explorar as emoções que vinham à tona durante os ensaios. Os rostos tensos refletiam a carga emocional que cada um carregava diante das histórias que estavam prestes a contar. Enquanto isso, a oposição dos pais que se mostraram resistentes ainda se fazia sentir, e um boato começou a circular sobre uma possível tentativa de cancelar a apresentação. "Um espetáculo que fomenta o ódio e a divisão", disseram alguns, sem sequer compreender o que realmente estava em jogo. O desconforto do debate era palpável, mas Lucas e seus colegas estavam determinados a levar adiante o que haviam criado. À medida que o grande dia se aproximava, Lucas convenceu o grupo a fazer um ensaio geral aberto, onde os membros da comunidade poderiam vir e assistir. Seria uma chance de mostrar o que estavam fazendo, com a esperança de que pudessem mudar algumas mentes e corações. No entanto, ele sabia que não poderia contar apenas com a grandeza das apresentações, mas sim com a força das histórias que estavam prestes a serem contadas. Na noite do ensaio aberto, o ginásio se encheu de pessoas. Os pais, ansiosos e curiosos, se espremiam nas cadeiras, enquanto alunos de diferentes idades se reuniam, alguns sussurrando, outros rindo nervosamente. Quando as luzes se apagaram e um feixe iluminou o palco, um silêncio respeitoso tomou conta do ambiente. Lucas sentiu frio na barriga, mas ao mesmo tempo um calor crescente de determinação. O grupo respirou fundo e começou. As peças abordavam temas como racismo, bullying e a luta por aceitação, cada performance uma verdade nua apresentada ao público. Lucas, em sua interpretação, falou sobre experiências pessoais que muitos ali conheciam, mas que poucos tinham se atrevido a expressar em voz alta. O impacto foi imediato, lágrimas começaram a correr, enquanto muitos se viam refletidos nas histórias contadas. A entrega e a autenticidade trouxeram à tona conversas que até então haviam sido evitadas. Após o último ato, um aplauso estrondoso ecoou. As pessoas estavam de pé, aplaudindo não apenas a performance, mas a coragem de jovens que se dispuseram a confrontar a dor e a injustiça de frente. Lucas, ofegante e emocionado, sentiu que havia atingido o coração daqueles que estavam presentes.
O que começou como um ensaio para a escola tornou-se um despertar para muitos. No entanto, fora do ginásio, murmúrios de descontentamento crescendo. O pai que havia questionado a necessidade de se abordar o racismo na reunião da associação de pais uniu-se a outros que acreditavam que o teatro estava indo longe demais, e que as discussões na escola deviam seguir um caminho mais tranquilo. Lucas soube que, após o grande sucesso do ensaio, o conservadorismo começaria a se manifestar. O alvoroço que se formava fora das portas do auditório representava mais do que apenas um grupo de resistentes, falava de medos e inseguranças profundos que ainda habitavam a comunidade. Na noite anterior à apresentação oficial, Lucas e os demais membros do grupo se reuniram para discutir o que poderia acontecer. Precisamos estar preparados, disse um dos colegas, não apenas para a performance, mas para as reações que ela vai gerar. As palavras pesaram sobre eles, a consciência de que sua coragem poderia gerar consequências imprevistas pairava no ar. Chegado o dia, o ginásio estava novamente lotado. Lucas podia sentir os olhares mais críticos da comunidade, uma mistura de curiosidade e resistência. Mas ele e seu grupo estavam preparados. A intencionalidade com que haviam ensaiado e o carinho depositado nas histórias se tornaram sua armadura. À medida que subiam ao palco, uma sensação de unidade os envolveu. A apresentação transcendeu os únicos olhos que os observavam. Era uma conversa entre gerações, uma luta por justiça e a reafirmação de que todas as vozes importam. Contudo, poucas horas depois do espetáculo, Lucas recebeu uma mensagem que mudaria tudo. Estamos prontos para agir. O que você fez pode sair muito caro, dizia a nota escrita com uma caligrafia em letras cursivas, um aviso que não poderia ser ignorado. As reações, as emoções, tudo o que ele havia nutrido nas últimas semanas começava a parecer pequeno diante da sombra que se aproximava. O que está por vir? Ele questionou, já sentindo a tempestade se formar ao seu redor. Com o coração acelerado, ele sabia que, mesmo em meio ao aplauso, algo escuro se aproximava. E enquanto a realidade se tornava mais pesada, Lucas se perguntou se estava realmente preparado para enfrentar a tempestade que se avizinhava. Com tudo que ficou por falar, a luta pela justiça estava apenas começando, mas as consequências de sua coragem poderiam ser mais profundas do que ele jamais imaginou. Inscreva-se para saber o que acontece a seguir. Lucas caminhou em direção ao colégio no dia seguinte com um nó no estômago. O eco do aplauso de ontem ainda ressoava em sua mente, mas agora era ofuscado pela dúvida e pelo medo do que estava por vir. Ele parou em frente à porta da escola, observando os colegas chegarem e as conversas ao redor. Algumas expressões alegres, outras tensas, o clima parecia mais pesado do que o habitual. O que teria acontecido durante a noite? Enquanto se dirigia para a sala de aula, notou um grupo de pais reunidos do lado de fora. Entre sussurros, alguém apontou o dedo na direção do colégio, e outras pessoas assentiram, com rostos sérios e preocupados. Aqueles murmurinhos não eram apenas rumores, eram vozes coletivas de uma resistência que estava se formando. Lucas se lembrou do aviso recebido na véspera. A sombra da opressão não se dissipará com o espetáculo, ela estava presente, à espreita. O sinal tocou e ele se juntou ao resto da turma, mas a atmosfera estava carregada de uma tensão palpável. A professora de história, a senhora Almeida, parecia mais nervosa do que o normal ao entrar na sala. Bom dia, turma, ela começou, mas sua voz falhou por um instante. Hoje, quero falar sobre o que aconteceu ontem à noite. Antes que pudesse terminar a frase, outro aluno, Rafael, interrompeu. A apresentação foi incrível, senhora Almeida. Nós conseguimos tocar em questões que precisam ser discutidas. Mas Rafael não tinha noção do que estava por vir, a onda de descontentamento que se aproximava da comunidade. A senhora Almeida respirou fundo. É verdade, Rafael. Porém, nem todos viram a apresentação da mesma maneira, e é importante estarmos cientes disso. Quem se importa com a opinião deles? Uma voz se levantou do fundo da sala. Era Bianca, conhecida por seu temperamento forte. Nós temos que falar. Se não formos nós, quem vai? Se temos a chance de mudar algo, devemos aproveitar.
Lucas observou a expressão de Bianca com admiração, mas ao mesmo tempo uma onda de preocupação varreu seu corpo. Ele sabia que nem todos estavam prontos para ouvir ou aceitar. A discussão começou a esquentar e, enquanto escutava seus colegas, lembrou-se da mensagem que receberá. A coragem de Bianca contrastava com o receio que crescia dentro dele. A conversa na sala de aula se intensificou, mas a senhora Almeida, percebendo o aumento da tensão, decidiu intervir. Vamos nos acalmar. É crucial que todos tenham espaço para se expressar, mas também precisamos estar preparados para as reações da comunidade. Temos que ouvir com respeito, mesmo quando não concordamos com as opiniões dos outros. O restante da aula passou em um turbilhão de emoções e discussões, mas a preocupação de Lucas persistia. O peso da mensagem em sua mente não se dissipava e, assim que o sinal tocou, ele fez uma promessa a si mesmo: se algo acontecesse, ele se levantaria. Ele não poderia simplesmente recuar frente ao medo. Após as aulas, ele encontrou Fábio, um dos membros mais próximos do grupo de teatro. Lucas, você leu a mensagem, certo? Tem alguém querendo se reunir para discutir, criar uma estratégia, preparar uma resposta. Fábio estava agitado. Eles estão falando em boicote, Lucas. Boicote? O que isso significa? Estão prontos para nos atacar? A insegurança de Lucas era evidente. O grupo estava prestes a encarar uma nova e brutal realidade. Eles querem que a gente se cale, mas nós precisamos resistir. Não podemos deixar que o medo nos vença. A paixão nas palavras de Fábio inspirou um pouco de coragem em Lucas, mas ele ainda se sentia dividido. Pelas janelas da escola, ele viu algumas mães e pais conversando, gesticulando intensamente. Eles estavam organizando algo, e Lucas percebeu a necessidade de agir e de se empoderar em meio ao medo. Precisavam se unir, estavam em uma batalha maior do que imaginavam. Vamos nos encontrar mais tarde, na praça. Todos do grupo estão convidados. A determinação de Fábio não deixou espaço para dúvida. Lucas assentiu, mesmo com o coração apertado. Havia uma linha tênue entre coragem e imprudência, e ele não sabia até onde estava disposto a ir. Mais tarde naquela noite, enquanto se preparava para o encontro, sua mente estava alheia ao nervosismo, pensando nas repercussões da apresentação e nas mães e pais que se opuseram à luta. Olhou seu reflexo no espelho, perguntando-se quem realmente era e o que estava disposto a fazer para defender o que acreditava. Ao chegar à praça, viu um pequeno grupo se reunindo. Assim que se aproximou, sentiu que estava indo em direção ao desconhecido. Mas não havia mais como recuar. Com os corações apertados, eles começaram a discutir suas ideias e sua força se construiu ali, enquanto cada um compartilhava as próprias experiências e aspirações. Se a nossa voz tiver que ser ouvida, vamos fazê-la ecoar, disse uma voz entre eles, levantando as esperanças de que a luta poderia ser mais forte do que o medo. Era um começo incerto, mas que prometia que a tempestade que se aproximava não os impossibilitaria de lutar por justiça. A batalha estava apenas começando e Lucas, nesse caminho de incertezas, sentia-se resistente ao que viria a seguir. Os dias que se seguiram ao encontro na praça foram intensos. A cada reunião, Lucas e seus amigos sentiam a pressão aumentar. A tensão na escola era palpável, e a situação se agravava à medida que os estudantes se dividiam entre demonstrar apoio ou permanecer em silêncio, temendo represálias. Naquele momento, Lucas se lembrou da coragem que sentiu ao ouvir as palavras de Fábio. Ele sabia que aquela imobilidade poderia trazer consequências graves e que fazer parte do movimento era uma questão de fazer a diferença. A senhora Almeida, sempre presente e atenta, buscou maneiras de apoiar os alunos e suas reivindicações. Em uma de suas aulas, ela abordou o tema da injustiça social. Um clima reverberante tomou conta da sala quando a professora perguntou o que cada um entendia por justiça. As respostas eram variadas, mas duas se destacaram. Bianca, com um olhar firme, disse: a gente precisa lutar até que todos saibam que é errado ter preconceitos. Já Lucas, hesitante no início, completou: justiça é dar voz a quem não é ouvido, é a chance de mudar o que não tá certo. Ambos sentiram a força das palavras ressoando na sala, criando um vínculo quase inexplicável entre eles.
Naquela mesma aula, a conversa logo deslizou para a situação do garoto que havia sido acusado de roubo. O que deveria ser apenas um relato virou um desabafo coletivo. Lucas levantou a mão, determinado a compartilhar um pouco do que conhecia sobre a verdadeira história, mas hesitou ao perceber a audácia em suas palavras. Após um momento de silêncio, ele começou a falar, explicando o que ouvirá e a importância de reverter tais estigmas. Vocês acham que nós somos o que a sociedade diz que somos? Que somos apenas o reflexo do que acontece ao nosso redor? Não. Nós somos muito mais. Precisamos ser a mudança que queremos ver no mundo. A energia na sala se alterou. Alguns alunos começaram a aplaudir, enquanto outros se mostravam mais introspectivos. A senhora Almeida observou estremecerem as janelas com os ecos dos aplausos e sorriu, compreendendo que estava testemunhando um evento transformador. O grupo de teatro decidiu que precisava de uma forma de expressar sua mensagem. A ideia de montar uma peça tomando como base o que estavam vivendo surgiu de forma natural. Aquela encenação poderia transformar a narrativa da injustiça em uma forma artística que tocaria todos na comunidade. Fábio se tornou o principal dramaturgo e, em uma noite, enquanto todos se reuniam para ensaiar, um sentimento de camaradagem e esperança fluiu entre eles. Enquanto os ensaios avançavam, houve quem se opusesse à ideia. Pai e mães da comunidade se mostraram contrários, alegando que expor a situação em uma peça poderia agravar a situação, e suas atenções deveriam ficar concentradas na imagem da escola. O estigma da insegurança começava a se instalar nas mentes de muitos. Um boicote à escola não faria mais do que criar um rombo na nossa luta. Precisamos que as pessoas escutem nossa voz e não silenciar nossos sentimentos, comentou Lucas em mais um dos encontros. O clima de protesto escalou conforme a data da apresentação se aproximava. O medo e a demanda por mudança tornaram-se uma mistura explosiva dentro de cada um. Eles precisam de um espaço onde suas vozes não fossem só ouvidas, mas respeitadas. As tardes de ensaio passaram a ser a luz que iluminava momentos sombrios. O grupo se tornava mais unido a cada interação, revelando não só seus medos, mas também suas esperanças. Na véspera da apresentação, uma onda de nervosismo tomou conta de Lucas. Ele não parava de se perguntar o que aconteceria se a apresentação não alcançasse o impacto que esperava. E se a gente falhar? E se isso tudo for em vão? O peso dessas questões insistia em sussurrar em seus ouvidos. Naquela noite, ele decidiu dar uma volta pelo quarteirão, tentando afastar a angústia. Ele parou por um momento e observou as estrelas. Lembrou-se do brilho do olhinho de um dos meninos que havia compartilhado sua história de resistência. Ao longo do caminho, ele teve uma epifania. Se desapegar do medo era a única forma de serem ouvidos, eles teriam que ir em frente, independentemente dos riscos. No dia da apresentação, a escola estava cheia, e a tensão era palpável. Com o coração acelerado, Lucas entrou no palco junto com seus colegas. Ao olhar para a plateia, viu os rostos preocupados, mas também alguns expressando apoio. A energia fluiu entre eles enquanto os primeiros diálogos eram pronunciados. As histórias sobre injustiça se entrelaçaram, formando uma narrativa que reverberava a bravura diante do preconceito. Não demorou muito para que empatia e lágrimas fossem compartilhadas. A atenção da comunidade estava voltada para a cena à sua frente, cada palavra dançava no espaço, cada emoção se contorcia em uma luta coletiva. E assim, ao final da apresentação, os aplausos não eram apenas por uma história bem contada, mas pela esperança incerta que agora se acendia em cada coração. A luta estava apenas começando, mas a mudança havia iniciado. Na manhã seguinte à apresentação, a escola ainda pulsava com os ecos do espetáculo. Alunos, professores e pais tinham se reunido em pequenos grupos, discutindo as cenas que haviam presenciado, cada um compartilhando suas impressões e emoções. O efeito da peça sobre a comunidade parecia ser mais profundo do que qualquer um poderia imaginar. As vozes que antes eram abafadas agora se tornavam uma sinfonia, cada relato contribuindo para uma conversa mais ampla sobre desigualdade, preconceito e superação. Lucas, ainda envolto na adrenalina da performance, sentou-se em um canto da quadra da escola, observando aqueles que se agrupavam.
Ele percebia que, independentemente do receio demonstrado anteriormente, havia uma nova atmosfera no ar. Alguém começou a tocar violão, levando muitos a se unirem em uma canção que falava sobre liberdade e resistência. Ali, o poder da arte irradiava e unia as pessoas de maneira genuína, como um bálsamo sobre feridas há muito abertas. Eu nunca pensei que veria isso acontecer aqui, comentou uma professora chamada Lara, que se aproximou de Lucas. O impacto foi além do que eu esperava. Eu sinto que agora as pessoas estão dispostas a ouvir. Lucas olhou para ela, sentindo um misto de satisfação e ansiedade. Mas, e agora? O que fazemos com essa nova energia? Questionou. Nesse momento, Fábio, o dramaturgo do grupo, se juntou a eles. Precisamos levar isso adiante. Essa foi apenas a primeira etapa. A luta não se encerra com aplausos, mas começa com o diálogo. Todos nós devemos continuar a falar e a agir. Os olhos de Lucas brilharam ao escutar essas palavras. Era exatamente isso que desejava que acontecesse. A ideia de organizar uma reunião na escola, onde todos pudessem compartilhar suas histórias e preocupações, começou a ganhar força entre os integrantes do grupo. Eles queriam abrir um espaço seguro para discutir as dificuldades enfrentadas, mas também celebrar as vitórias cotidianas. Afinal, cada pequeno passo era um avanço na luta pela igualdade. Nos dias que se seguiram, foram distribuídos convites para a comunidade, cartazes foram pendurados nas paredes da escola e mensagens foram enviadas pelos grupos de WhatsApp. O tom era otimista, mas também respeitoso, reconhecendo que a mudança leva tempo e requer esforços coletivos. Esperamos que todos possam vir e contribuir com suas vozes. Essa é uma conversa que precisamos ter juntos, declarava o convite. No dia da reunião, o auditório da escola estava lotado. A presença de pessoas de diferentes idades e origens era uma evidência do poder que a arte e a autenticidade possuem para construir pontes. Enquanto Lucas e os outros organizadores se preparavam para moderar a conversa, ele se lembrou de como se sentirá inseguro antes da apresentação, e de como aquela luta inicialmente parecia isolada. Agora, ali estavam todos, unidos em torno da mesma causa. As histórias começaram a fluir, cada pessoa trazendo um pouco de sua realidade. Uma mãe, com os olhos marejados, falou sobre o receio que sentia ao deixar seu filho ir à escola, temendo que ele sofresse discriminação. Outro aluno, a princípio hesitante, encontrou coragem e compartilhou sua experiência de ter sido vítima de bullying. Em meio a risos e lágrimas, o auditório se transformava em um espaço de acolhimento e troca, onde as vozes que antes eram silenciadas agora se tornavam parte de um coro crescente. Conforme as histórias se desenrolavam, ficou claro que a arte não era apenas um meio de expressão, mas uma ferramenta essencial na luta por justiça. Alguém pediu que se formassem grupos de trabalho para abordar questões específicas, como a inclusão nos currículos escolares e o fortalecimento do diálogo entre pais e educadores. A ideia de promover workshops e palestras tornou-se um tópico fervoroso, e muitos ofereceram suas habilidades e conhecimentos para ajudar a transformar a escola em um ambiente mais seguro e acolhedor. Ao final da reunião, Lucas e o grupo sentiram que haviam realizado algo significativo. Não era apenas uma discussão, era um chamado à ação. A luta estava longe de ser fácil, mas a força e a determinação que floresceram naquela sala eram promissoras. Vamos continuar fazendo barulho, disse Fábio, com um sorriso no rosto. Que esse seja o primeiro de muitos encontros. A comunidade havia dado um passo à frente, e embora os desafios ainda fossem enormes, a ideia de transformar a dor em luta havia gerado um movimento que não poderia ser contido. As vozes antes silenciadas estavam agora ressoando com clareza, e a esperança de um futuro melhor começou a se desenhar no horizonte. À medida que a reunião chegava ao fim, uma energia palpável preenchia o auditório. As conversas aumentavam em meio a risos e palavras de incentivo. Lucas, ao observar o ambiente vibrante, sentiu que o peso das injustiças enfrentadas ao longo de sua vida e de seus colegas começava a se dissipar, dando lugar a uma sensação renovada de propósito coletivo. Foi então que um homem mais velho, que até então permanecia em silêncio, levantou-se. Seu rosto estava marcado pela experiência e pelas lutas que apresentava. Posso compartilhar algo? Questionou com uma voz segura, mas carregada de emoção.
Todos voltaram a atenção para ele. Eu cresci em um bairro onde a discriminação era comum. Passei a vida tentando provar meu valor, não apenas como homem, mas como pai. Quando meu filho começou a estudar aqui, eu temi que ele enfrentasse o mesmo que eu enfrentei, disse ele, olhando fixamente para o filho que estava sentado ao seu lado. As palavras que se seguiram estavam imersas em sinceridade. Ele continuou a relatar como eventos de sua juventude lhe ensinaram que a vida era frequentemente tratada como um jogo injusto. Porém, ao ver seu filho cercado por amigos que apoiavam uns aos outros, sentiu que talvez, finalmente, houvesse esperança de um futuro diferente. Precisamos nos unir, não só como pais, mas também como comunidade. Não podemos permitir que experiências passadas se repitam. Vamos construir um caminho novo, concluiu, recebendo aplausos calorosos de todos. A fala do homem reverberou nas mentes de muitos e, aos poucos, outras mãos se erguiam para contribuir. Maria, uma estudante de arte, falou sobre a importância da expressão criativa na luta contra a opressão. Através da arte, podemos criar diálogos que muitas vezes faltam em outros espaços, afirmou ela, entusiasmada. Devemos nos inspirar uns aos outros e usar nossa criatividade para nos fortalecer. Fábio, que tinha promovido um grupo de teatro na escola, acenou e pediu a todos para se juntarem a ele em um projeto para encenar as histórias compartilhadas na reunião. Vamos transformar nossas vivências em peças que poderão ser apresentadas na cidade. Assim, podemos expandir essa conversa para além dos muros da escola, sugeriu. A ideia foi recebida com entusiasmo, e muitos se voluntariaram para ajudar. Conforme a reunião progredia, a atmosfera de união e resiliência tornava-se respirável, um sentimento inédito permeava o ambiente. As esperanças que antes pareciam pequenas agora se agigantavam através do comprometimento coletivo. Pessoas prometeram se reunir novamente para discutir como poderiam implementar as ideias que surgiram, como a criação de um mural na escola representando a diversidade da comunidade e a realização de encontros regulares. Ao final da noite, enquanto todos se despediam, Lucas descobriu que o autocuidado era também um aspecto importante dessa luta. Ele havia pressionado muito sobre si mesmo, acreditando que deveria carregar sozinho o peso da mudança. Agora, ao ver outras pessoas se unindo e oferecendo apoio, sentiu que podia dividir essa carga. Precisamos lembrar de cuidar de nós mesmos enquanto lutamos, para que possamos continuar firmes, pensou, enquanto trocava abraços com vários dos participantes. As luzes do auditório se apagaram, e a alegria e a empolgação ofereciam um brilho sem precedentes. As conversas se dispersaram pela escola como sementes ao vento, cada uma prometendo crescer em algo poderoso e belo. Ao deixarem o local, os rostos dos participantes refletiam uma mistura de esperanças renovadas e determinação. Quando Lucas chegou em casa, ele sentou-se à mesa e refletiu sobre as trocas que ocorreram. Com um sorriso no rosto, pegou seu caderno e começou a anotar ideias para o próximo encontro. Não estamos fazendo barulho apenas por fazer. Estamos criando uma sinfonia, uma harmonia onde cada voz é importante, murmurou para si mesmo. Essa era a grande lição daquela noite, a força da coletividade é capaz de enfrentar as maiores injustiças. A arte, a empatia e a coragem de compartilhar experiências podem pavimentar o caminho para uma sociedade mais justa. Ao final, a mudança começa na disposição de se ouvir e apoiar uns aos outros. E assim, a mensagem se espalharia. Que cada um pudesse compartilhar